A equipe Luntre encontra-se reunida na sala virtual Teams para conversar sobre como foram elaborados os conteúdos do curso Diversidade e Inclusão. Sonhando? Olá, está no ar nosso videocast com a série especial Lantre, Diversidade e Inclusão. É um espaço para a troca de ideias, perspectivas, em especial nesta série, que quer trazer para a luz da sociedade boas práticas corporativas e sociais para o tema. Meu nome é Luciana Martins, atendo pelos pronomes ela, dela, e hoje recebo pessoas especiais da equipe Lantre, as quais atuaram de forma inspiradora e atuante na construção do curso de diversidade da Lantre. Recebemos aqui a Jéssica Lodge, como designer instrucional e consultora do projeto. E aí, Jéssica? Oi, pessoal, tudo bem? Legal. A Robélia Thompson e Daniela Flávia foram intérpretes e host dos vídeos do curso. Dá um oi para nós. Muito bom. A Isabela Martins como designer gráfica. Marisa e eu, Luciana Martins, como validadoras e apoio do projeto. Bem-vindas todas. E daqui a pouco o Manu Nogueira deve estar aí na área também para falar com a gente. E emendando com essa observação, eu pergunto para a Robelinha e Dani, como foi para vocês apresentarem os temas sobre diversidade em vídeo? E quais foram os cuidados para apresentar? E o que mais chamou a atenção de vocês? Primeiro que foi uma honra, né? Porque assim, receber o roteiro, né? Um roteiro super elaborado. E até uma curiosidade aqui, eu gravei muitas vezes até entregar realmente uma via aí para a Jéssica e a Manu avaliarem, né? Ainda preciso treinar muito como atriz, não tenho nenhuma dúvida. Mas assim, o fato é que receber esses roteiros e se preparar para gravar, e era um preparo mesmo, né, até perfume eu passava. Porque é um momento que você fala: "Olha isso, eu vou ler aqui, vou interpretar um roteiro, de um assunto que é tão relevante, tão importante", e até teve, assim, alguns roteiros que eu me emocionei e que eu tive que parar e retomar e gravar, porque são coisas que estavam contribuindo para o meu letramento, inclusive, né, de falar: "Puxa vida, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, como é que isso acontece na nossa sociedade, nas empresas e tudo mais, e a gente convive com isso há tanto tempo, como se isso fosse, né, já normal, normatizado, e não é, tá errado, por que não? Por que que a gente não acolhe as diferenças? Por que que a gente tem tanta dificuldade de acolher o diferente?". Então, para mim foi uma honra, porque gerou ali um aprendizado gigantesco no momento que eu estava ensaiando para poder gravar o vídeo, né. Então foi muito, muito bacana para mim, assim, foi uma oportunidade ímpar. Tem até um roteiro que a Manu, acho que a Jéssica vão lembrar, que acho que é um roteiro que fala sobre raça. Uhum. Que aí você vai contando uma história, né, que você fala: "Olha, imagine, né, imagine que você tá, né, você é jogado num Eu achei esse navio", roteiro super forte, super marcante, né. Eu gostei muito dele. muito marcante e reflexivo, né, de você parar e pensar e falar: "Nossa, o que que eu tô fazendo com Aproveitar isso?". um gancho, te contar um bastidor, Rô. Esse roteiro ele não era para existir, ele não estava previsto dessa forma, com esses contornos. A Luciana chamou a gente e falou assim: "A Robélia gosta muito dos estoicos, gosta muito de contar história, gosta muito de uma coisa mais interpretativa. O que que você acha de fazer um storytelling mais a cara de uma narrativa, assim, para ela?". E aí a gente estava pensando muito no que fazer, né, Jess, na hora da construção dos roteiros. E aí esse roteiro saiu, assim, pra você, foi feito especificamente Ai, sob que medida pra você. lindo! É Nada verdade. disso eu, sem saber, me emocionei de interpretá-lo, viu. É. E é Menina, muito viu, legal que quando ela desenvolvia os roteiros, né, Manu, a gente sempre pensava no estilo delas, né, qual que era o estilo delas. gente, Oi, a Dani voltou aí. Gente, mil desculpas, aqui caiu a conexão, acontece, né, isso aqui no mundo, em tudo quanto é lugar. Tem problema.
pegando o gancho lá do que a Rô falou, são momentos muito importantes, são assuntos delicados, polêmicos, e eu tomava todo o cuidado do mundo quando eu ia falar. Eu também fiz questão de me arrumar, de mostrar as caras, de falar com gosto, e é como se eu estivesse defendendo as pessoas, né, na diversidade, né? Então, assim, são assuntos que mexe com a gente, né? Então, realmente, tiveram momentos do vídeo que eu me emocionei, parava e regravava. Eu falava, gente, mas sério, isso acontece? Inacreditável. Aí eu parava, gravava de novo, e assim eu fui indo e entendendo também. Muitas coisas também eu nem sabia, né? Que a gente vai incluindo na nossa mente, no nosso coração. Então, esse curso para mim foi não só um trabalho, como foi um aprendizado para mim. Foi assim, algo magnífico, assim, que eu vou levar para a vida. E também tentar ajudar pessoas também, porque foram coisas inéditas, assim, para mim. E eu só tenho que agradecer esse projeto, esse trabalho que a gente está fazendo tão, né, com tanta produtividade, com tanto amor, com tanto carinho. E eu sei que isso aí as pessoas vão levar adiante tudo que a gente está, né, o que a gente está aprendendo e também a gente passar para as pessoas, né? Foi Ai, que incrível. legal, Dani. Muito legal essa fala. E realmente a gente fez uma forma, né? A Manu pode até completar, e a Jess, que foi feito realmente para ser colocado em prática, né? Não é um curso só para você ouvir, ler as coisas e não ter prática. Então a gente se preocupou realmente em ser algo tangível, que Sim. aquilo fosse transportado para a vida de outras pessoas. É bem, bem legal que vocês trouxeram. Muito bom, muito bom. Emocionante. Emocionante. Jess, como você acha que esse curso pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor as diferenças nas empresas? Só que aproveitando antes de responder a pergunta, complementando o que as meninas falou, né, elas falaram, foi muito, muito gratificante estudar esse tema em todos os marcadores sociais que a gente vai trazer dentro desse curso. Algumas coisas eu conhecia, outras eu não conhecia, e trazendo um pouco aquele exercício que a gente fez do bate-bola lá no começo, eu acho que a gente acaba sempre tendo um olhar para o mundo com base nas nossas experiências, né? E quando você começa a exercer empatia e você começa a sair dos seus sapatos, né, tentar vestir os sapatos do outro, você nunca vai ter 100% ali a vivência, o sentimento e a experiência daquela pessoa. Mas esse exercício da empatia, de você sair dos seus sapatos, se colocar no lugar da pessoa e ver as coisas do ponto de vista dela, como o exemplo que você trouxe, né? E todo mundo aqui falou escada. Nós não temos problemas de mobilidade, mas quem tem problemas de mobilidade não vai conseguir usar uma escada. Então, naturalmente, a primeira coisa que ela vai fazer quando ela chegar no lugar é procurar rampa. Para ela conseguir, enfim, ir e vir como qualquer pessoa precisa, né, ter livre acesso e fazer as coisas que tem vontade. A gente falou aqui muito das questões individuais nas suas casas, né? Cada pessoa dentro da sua casa tem preferências, tem gostos diferentes, formas de ver a vida de uma forma diferente, por mais que a gente deu exemplos aqui de filhos que foram criados pelas pessoas que receberam ali toda aquela educação e experiências, né, de vida que a gente vai passando para eles ali, mesmo eles recebendo ali algumas coisas que ajudariam a ter, de certa forma, um ponto de vista, um viés ali daquelas pessoas que criaram, eles ainda assim têm a sua individualidade. E o que eu espero que esse curso faça é uma coisa que fez comigo, e eu acho que com todo mundo aqui que trabalhou, estudando, fazendo as imersões para criar esse conteúdo, é que as pessoas consigam compreender o potencial que tem quando você compreende de fato a individualidade das outras pessoas. E falando das empresas, né? E falando do mundo, o mundo não é um padrão, as pessoas não são iguais, têm preferências. A gente encontra afinidades, às vezes, em algumas pessoas, né? A gente falou que, por exemplo, gosto de cinema, gosto de balada. Algumas pessoas gostaram de uma coisa e outras pessoas gostaram de outra. A gente encontra afinidades, mas você não vai encontrar uma pessoa 100% igual a você, que pensa igual a você, que tem as mesmas preferências, os mesmos gostos, né? O mundo seria bem chato se fosse assim. O mundo real é diverso.
Então, a partir do momento que você sai da sua bolha, sai do seu ponto de vista e consegue enxergar a individualidade, respeitar o próximo, isso é um poder, assim, inimaginável, é exponencial. E quando você se coloca, né, para um profissional, um líder, que você respeita a diversidade, respeita seus parceiros, você consegue se conectar melhor com as pessoas e a sua vida e as da vida das demais pessoas, ela sofre um grande impacto. Então, é isso que eu espero, que a gente consiga atingir as pessoas que consumirem esse curso. E como você falou, Lu, a gente não ficou naquela coisa de dar conceitos para as pessoas sem trazer para elas dicas práticas de como colocar isso em prática na vida delas, né? Então, a cada marcador, a cada módulo desse curso, as pessoas vão sair com coisas práticas que elas podem fazer dentro da casa delas, com os vizinhos, na rua, dentro dos ambientes das empresas, né? É algo que não tem nenhum nível hierárquico dentro da sua organização, dentro do seu ambiente, da sua vida, né? Dentro de suas relações. Então, o que eu espero, assim, que da mesma forma que impactou todo mundo, que as pessoas consigam ser impactadas e que a gente consiga um mundo mais acolhedor, né? Muito legal isso que você falou, Jess. E na sua fala, eu fiz alguns recortes da minha memória, aonde eu percebi algumas falas de pessoas de empresas diversas, que algumas se sentiam desconfortáveis com a diferença, e outras buscavam, e nesse desconforto buscavam afinidades, enquanto que outras se sentiam confortáveis na diferença, não na afinidade. Então, assim, é óbvio, né, que cada um tem seu estilo de trabalhar, mas eu sempre busquei a divergência, porque eu sempre achei que na divergência a inovação acontecia. Porque se todo mundo concordar, ó, se nós somos aqui em 7 pessoas nessa sala, se todo mundo pensasse igual aqui na Lantry, será que a gente criaria? Até poderia criar alguma coisa, mas seria uma coisa muito comum, né? Comum. E normalmente tem que ter a divergência. Até a gente trouxe para um curso, né, Robelinha? O 10º Homem, né? Inclusive é um curso que a gente vai lançar depois, que é o de liderança, que a gente fala do 10º Homem, que é interessante que alguém discorde, que alguém, por exemplo, a Marizinha é nosso 10º homem, entendeu? Na maioria das vezes. É a pessoa que vai lá e fala, peraí, vocês estão pensando tudo assim, igual? Mas eu estou pensando diferente. Então, é importante ter alguém que vem, põe o dedo na ferida e fala, não, peraí, não tem que ser tudo assim, tem que ter algo, tem alguma coisa que não tem que ser desse jeito, tem que ser de outro jeito. O desconforto, ele não é uma Desconforto. coisa, Exato. assim, não é agradável se você contar, né, problema. Eu vou falar uma coisa assim, que é um estudo, eu assisti um documentário há pouco tempo falando de um historiador, e que ele fazia um resumo, né, bem sintético, porque ele dizia que as maiores inovações da humanidade, muitas vezes, elas foram desenvolvidas em momentos de conflito, que são conhecidos, infelizmente, como guerras, né? E o que se tem numa guerra? Um desconforto extremo. É uma situação complicada, enfim, problemas humanos, mas isso acaba levando a gente a ter o desconforto, a procurar soluções, e dentro das soluções, né, tem as grandes ideias e os grandes avanços, né? Então, a gente acho que não precisa chegar num conflito desse nível para poder a gente conseguir ter ideias, a gente conseguir aceitar a diferença, né? Uhum. Eu só fico um pouco assim desconfortável de verdade quando você precisa eliminar pessoas, né? No meio dos conflitos. Isso aí não é interessante. De repente, trocar ideias, mas não eliminar pessoas, né? Agora eu queria perguntar para Manu, contar para nós como esse curso pode ajudar as pessoas a se desenvolver melhor em seus projetos e conquistar resultados melhores, né, com a ajuda desse conteúdo. Como que você vê isso, Manu? Eu percebo os dados muito atualizados. A gente tentou trazer para esse acervo uma curadoria muito atual, e aí a Jazz já tinha feito uma curadoria poderosíssima para esse curso.
Então, como design institucional do curso, eu digo que a gente tem dados bem atualizados. Outro ponto importante também é um pragmatismo muito grande, a gente sair um pouco desse lugar comum de ficar muito teorizando, como a Jess disse, né, nesse campo do conceito. Amo o conceito, acho o conceito maravilhoso, a gente fica horas, às vezes, debruçado de um conceito, mas a gente precisa entender também que a demanda é por soluções que consigam trazer minimamente um caminho. A gente vai sempre recomendar, nunca vai impor. Aliás, foi um dos combinados que a gente fez, né? O nível de taxonomia que a gente vai explorar também, ou seja, o nível de complexidade do que a pessoa vai fazer com esse curso também. Ele é ideal para as pessoas que estão se aproximando dos temas, dos marcadores, como a Jess falou. E é interessante que a gente consegue, aos poucos, ir construindo uma narrativa que diz: diversidade é dinheiro, diversidade é resultado para o negócio. Ninguém aqui está falando de diversidade porque a gente está querendo só que o mundo seja um lugar melhor. É claro que isso é inerente. Mas a gente está falando que empresas que investem em times diversos, em equipes multidisciplinares, que têm perspectivas e vivências diferentes. Aliás, a Dani gravou um vídeo aqui falando um pouco sobre o nível de escolaridade. As empresas que têm optado por processos seletivos, que levam em conta vivências, realidades, é muito diferente, e essas pessoas terão condições de pensar soluções que, às vezes, uma única camada da sociedade não conseguiria pensar. Vou dar um exemplo. Se a gente resolver colocar na sala, na sala de reunião, para pensar um produto direcionado, por exemplo, para o transporte público, uma pessoa que nunca teve que andar de transporte público ou que andou de forma esporádica, ela vai ter uma perspectiva sobre como melhorar o transporte público. Mas, de repente, trazer uma pessoa que esse é um lugar comum para ela pode ser muito interessante para retroalimentar a discussão. Da mesma maneira que, se a gente não traz um grupo que envolve gêneros diferentes, a gente também não consegue pensar soluções para atender essa sociedade que ela é homogênea. Não há que se falar num grupo heterogêneo se a demanda é de clientes, consumidores e usuários que são heteros, que são homogêneos. Então, assim, pensando um pouco sobre essa questão do heterogêneo e do homogêneo, quanto mais diversa a sociedade, mais diversa a demanda, mais as pessoas precisam estar dentro das organizações preparadas para suprir essa necessidade. Não é uma questão de salvar só o mundo, mas de salvar a própria pele. Quem não pensar em diversidade vai ficar para trás. Verdade, Manu. E a gente vê uma certa resistência, não sei como é que vocês percebem isso, mas empresas, vamos falar de empresas especificamente, elas percebem que tem que abrir mão de certas coisas para ser diverso, né? Então elas veem que tem que abrir mão, que dá trabalho ser diverso e incomoda, tem um certo incômodo do imprevisível. Por exemplo, eu colocar alguém diverso para debater um tema, ou para discutir um assunto que é de bem comum, ou discutir um assunto para resolver alguma questão, você colocar pessoas diferentes para resolver, a gente sabe que tem um desafio. Se eu pegar alguém da comunidade, juntar com alguém de um bairro de classe AB, juntar com alguém que tem problema de mobilidade, né? Alguma pessoa com deficiência, pegar alguém de uma etnia diferente, uma cultura diferente, juntar tudo e pedir que elas entrem arrumem uma solução, aí precisa ter uma habilidade tremenda como mediação. Porque é o mediador que faz tudo isso acontecer. E aí que eu vejo o próximo curso que a gente vai lançar como fundamento, a liderança. Por favor. Ô, Belinha, como é que é para você, dentro desse contexto que a Manu trouxe, como que é para você fazer a mediação dessas diferenças e qual que é o nível de dificuldade que as empresas vê, né? Elas percebem essa dificuldade de fazer a mediação entre as diferenças. Perfeito. Na liderança, Lu, isso é algo bem, não é simples, tá? De resolver, mas é possível. Primeiro que assim, o líder ele tem que estar sempre ali atento e com um olhar respeitoso, de respeito, né? De olhar o outro realmente da maneira como ele é. Então tá ali na equipe dele, cada um é de um jeito. Então os exemplos que a Manu já trouxe aqui, sei lá,
A Bela chega aqui a pé, porque ela mora aqui do lado. A Dani leva 2 horas para chegar aqui. Esse é um olhar que o líder tem que ter e saber que a reunião que ele vai agendar às 8 da manhã, talvez não possa ser 8, porque só vai atender a dela. E aí, como é que fica a Dani? Então, o líder ele tem que ter esse olhar para ele poder trazer esse papel, como você falou, de mediador, para que todos possam estar ali no momento que vão estar junto e atendendo a necessidade de todo mundo. Em alguns momentos, imaginando que dentro da equipe, né, os liderados podem não chegar num consenso, é importante, assim, o que eu já fiz em alguns momentos que estava ali à frente de uma equipe? No individual, ouvir o porquê que aquele liderado estava defendendo algo diferente do outro. Então, individualmente, eu entendia porque eles ficam, às vezes, mais à vontade para te trazer detalhe e tal. Depois, eu reunia e pedia para que eles falassem entre eles, porque é muito bacana e foi muito do que vocês trouxeram aí. Quando a gente tem experiências e vivências diferentes e condição diferente, a gente também consegue ter um olhar de resolução de problema diferente e que se complementam. Então, em alguns momentos, parecia tão diferente o que cada um estava defendendo, e no final do dia, como líder, o que eu fazia? Aproveitava os dois. Então, os dois podiam ser aproveitados. É você pegar o melhor de cada um. Então, você pegar a ideia de um liderado, a ideia do outro e falar: olha, este pedaço que você está trazendo aqui é perfeito. E este outro pedaço que você está trazendo se complementa. Eu não vou usar o todo que você está trazendo, mas vou usar uma parte e a outra parte que vai formar um todo. E aí, quando a gente lançava, sei lá, um novo processo, um novo script para falar com o cliente ou para venda, todos se sentiam envolvidos e engajados, porque aquilo foi construído por todos, né? O líder, ele acaba sendo muito um facilitador, ele não é a pessoa que cria, ele é a pessoa que dá condição para a criação. E ele dá essa condição para a criação quando? Quando ele realmente sabe ouvir, sabe respeitar, sabe ponderar, e se ele tiver que dizer não, a sua ideia, Lu, né, não é a ideia, ele tem que dar o contexto, porque isso também pode acontecer. E se ele dá um contexto do porquê que aquela ideia não é viável, olha, de repente ele vai levar em consideração a questão de orçamento, ele vai levar a questão de satisfação, ele traz fatos e dados, ele traz ali indicadores, e isso é uma coisa bacana, porque o líder ele tem isso com ele, e ele precisa fazer uso disso. Não adianta ele ser abastecido por tanto indicador que, via de regra, as empresas abastecem a liderança, se ele não fizer uso disso. E ele vai fazer uso disso para poder dar o contexto, explicar para o liderado por que não assim e por que tem que ser assado, né? E conseguir o engajamento. Eu acho que esse é um papel muito importante. E uma coisa que é muito legal, quando o líder ele consegue ter esse olhar, é uma coisa que é muito gratificante, e realmente eu acho que essa é uma das grandes vantagens de estar numa liderança. É você conseguir fazer com que essas pessoas também aprendam a fazer isso na sua vida, na sua casa, com os seus filhos, né? Na sociedade, com o colega, com a outra área. Então, assim, o líder ele tem um papel fundamental de fazer isso propagar, sabe? Então, assim, eu ouço os diferentes e mostro para eles como eu faço isso, e aí eu vou ensinando eles a fazerem isso e a replicar. Então, esse é um papel que eu acho, assim, fenomenal dentro de uma liderança. E aí, uma pergunta para todas nós. Vocês acham que as lideranças nas empresas, elas estão sendo desenvolvidas com essa perspectiva de serem boas mediadoras das diferenças? Não, acho que não. E aí faço um paralelo com aquele áudio do 2.0 que a gente falou lá do WhatsApp, né? Muitas vezes, já, enfim, nas empresas que eu trabalhei, especialmente em um específico, né? Porque o grupo de líderes era muito grande, até para o volume operacional, né? Muitas vezes o líder, a pessoa era selecionada para liderar e ela ia se desenvolvendo enquanto ela estava ali já cuidando das pessoas. E aí, só com o tempo e a experiência que ela ia adquirindo, ela ia
poderia atingir o potencial ali de um líder influenciador, de um líder servidor. Eu acho que não, é complicado. As metas são muitas, né, Jess? E realmente a cobrança, mas é possível, né? A Lu comentou do curso, né? Pode dar spoiler, Lu? Ou espera? Opa, pode sim. Um dos cursos que a Lantry vai lançar nos próximos dias aí, que é o curso de liderança situacional, é uma ferramenta muito rica para ajudar a liderança a conseguir fazer essa gestão do tempo, das metas, das diferenças da sua equipe, porque ela traz realmente esse ferramental, esse apoio de como é que ele tem esse olhar para cada liderado e que ele não vai deixar de entregar. Ao contrário, a nossa experiência de aplicar esse curso, né, para algumas lideranças, o que nós observamos é que houve aumento da produtividade, né? Nós temos um case bem bacana, né, Lu, de uma das lideranças que fez o curso conosco, que fazia 5 meses que não atingia a meta, e ao fazer o curso e entender como é que ela pode tratar a sua equipe usando o modelo de liderança situacional, e ela conseguiu atingir, e não só atingir, como ela conseguiu depois deixar isso de forma perene. Então, ela achou um caminho. Ela conseguiu tirar de cada liderado o que cada liderado tem de melhor para oferecer. Porque muitas vezes também isso é uma coisa complicada. Muitas vezes o líder está ali pedindo algo que a pessoa não vai conseguir entregar. Então, como é que ele faz também essa adaptação e faz esse meio de campo para que as pessoas entreguem aquilo que elas realmente têm condição de entregar e todos saem ganhando? Fácil? Não é. Possível? Super. Sim, sim. Aliás, o modelo de liderança situacional é o melhor modelo que eu conheço, pelo menos no momento, para lidar com as diferenças. Perfeito. Porque ele já diz tudo, tem que liderar conforme as competências das pessoas que estão na equipe e as oportunidades, né? Mas é uma realidade, sim, e dá para fazer, é possível. É possível. Aí eu queria aproveitar e também perguntar, a Jéssica, né, foi a nossa grande iniciadora aí na construção desse curso. O que você achou mais desafiador, Jess, para construir esse curso? Alguns dos marcadores alguns deles foram mais complicados. Quando eu vou dar um nome de 3 e vou explicar o porquê. O primeiro foi o de nível de educação. Quando a gente vai fazer pesquisas, buscar dados mais recentes para poder fazer essa curadoria, selecionar ali o conteúdo para poder colocar no curso, eu percebi que as pesquisas realizadas, elas estão voltadas muito para a educação básica do nosso país, em relação também aos demais países do mundo. Mas quando a gente volta o olhar para dentro das empresas e das corporações, a gente não tinha muitas informações. Então, foi desafiador encontrar esses dados, nós encontramos, e com base nisso, nós conseguimos desenvolver o conteúdo focado nisso. Outro também foi as expressões religiosas, né? Quando a gente vai pensar nessa questão de expressão religiosa e quando isso se desdobra para dentro do ambiente corporativo, existem vários pontos muito importantes, delicados a serem abordados, né? E aí é interessante que você falou, porque a gente usou muito dessas técnicas da liderança situacional, em que esse líder, a gente pede ali para aquela pessoa, né, no caso do quem vai fazer o curso, a gente dá dicas, né, para que essa pessoa consiga ali fazer o melhor para que essa pessoa consiga manter a sua expressão religiosa de forma livre, sem preconceito, dentro da empresa, se sinta acolhido, né? E o como, além disso, também nós colocamos ali o quão é importante, né? Alguns exercícios e atividades que ajudam a mostrar o quão é importante. Mas foi um pouco desafiador isso. Não é um assunto não é amplamente abordado esse marcador. A gente tem muito, fala-se muito sobre a deficiência, fala sobre muito raça e etnia, sobre gêneros, né? E, enfim, outros temas, mas esses são complicados. E o de classes sociais. O ambiente corporativo em si tem muito. A gente ouve falar muito da meritocracia. Quase todas as empresas que eu entrei no operacional, até eu chegar na área de treinamento, recursos humanos. Quando você entra, vai fazer um onboard, vai fazer uma integração, você sempre escuta ali o plano de carreira, a trilha
e sempre o que vem ali é que a meritocracia está por trás ali desse seu desenvolvimento. E muitas vezes, é por isso que foi assim, sensacional estudar sobre o tema diversidade, porque aquele exemplo que a Robélia deu, por exemplo, de alguém que mora perto do trabalho, de alguém que leva 2 horas para chegar, eu vivi isso não faz muito tempo. Eu tinha colegas dentro do grupo de trabalho que eles iam andando para o trabalho, 10 minutos, estavam lá. Eu levava mais de 2 horas para chegar. Então, eu tinha que correr para pegar o ônibus no horário certo. Eram 4 transportes diferentes, né? E fazendo baldeação. Quando você chega no ambiente de trabalho, a sua energia é diferente de quem está mais próximo, tem esse acesso facilitado ali ao ambiente de trabalho também. A bagagem anterior também. Então, quando você vai estudar classe social e você percebe que muitas vezes, desde o momento que essa pessoa nasce até o momento que ela chega ali na empresa e tem contato com aquela equipe, toda a vivência dela e toda a situação social dela até chegar ali influencia na formação daquela pessoa. Então, a gente acaba perdendo aquela consciência, nossa, a meritocracia não é bem assim, né? Não, a gente, claro, todo mundo ali precisa fazer o seu esforço individual, mas a gente precisa também pensar que nem todo mundo teve a oportunidade. A gente fala muito disso nesse marcador de classe social, né? Que as oportunidades, elas não são iguais para todos. E eu quebrei muitos conceitos que estavam na minha cabeça. Isso é muito interessante. Então, quando essas pessoas forem fazer esse curso, acho que são os 3 principais que me marcaram. Os outros também são muito marcantes, assim, quando você, como falei, da questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar nas soluções. Mas esses 3 eles quebraram, assim, alguns conceitos que eu já tinha, enfim, a gente aprende no decorrer da nossa vida. E foram desafiadores de encontrar alguns dados, outros mesmo de como abordar. E muitos deles, a saída foi trabalhar com essa questão de dicas de liderança situacional ou de convivência também, porque a gente tem curso de liderança que vai tratar disso, mas às vezes você é uma pessoa que não lidera, mas você pode fazer o curso. E aí você vai aprender a lidar com as pessoas da sua equipe de uma melhor forma, de uma forma muito diferente, né? E potencializar essa convivência. Então, você vai aprender ali também como lidar com essas situações e adaptar-se à individualidade de cada uma das pessoas. Muito legal, Jess. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Isabela, nossa designer gráfica. Quais foram as técnicas, né? Como que ela procurou trabalhar esses objetos do curso? Conta um pouquinho para nós, Beli. Bom, conforme outros objetos da Lantry, eu fui pegando algumas essências para não distrair o aluno, né? Não deixar tão cansativo, deixar ele mais engajado no tema. E com isso, a Manu me apoiou nessas questões também, então eu agradeço a ela. Então, tem momentos foram vídeos, né? Vídeos captura, vídeos montagem e o podcast com waveform. Teve momentos também que das meninas, né? O captura, onde a Robélia, ela tanto se destaca quanto na esquerda, direita. Fui fazendo essas jogadas quando ela terminava alguma frase. Às vezes deixava ela centralizada, às vezes dava um close, assim. Esse negócio de close, eu acho que foi mais a referência da Samira Close, porque ela dá dá uns zooms no rosto dela que você não espera. Então, dá mais vontade de assistir para ver o que acontece, né? Fui fazer também a mesma coisa que a Dani, sendo que a Dani, ela tinha um fundo, o que ela trazia de proposta era um fundo que comportava com o que ela falava, enquanto a Rô tinha um fundo que é como se fosse uma lousa, porque ela trazia outras possibilidades, né? Então, se encaixava mais para descrições, as datas, os temas. Então, essa construção de vídeo me fez dar mais um up na minha percepção como designer. Algumas técnicas que eu não sabia fazer, aprendi lá.
que eu gostei bastante dessa questão de, de brincar, deixar a pessoa aqui, deixar a pessoa ali, às vezes, né? Agora, colocando isso em postagens da Lantry, eu coloquei a Dani um pouquinho saindo de fora, quando ela falou de algum tema. Sabe? Tirar esse pouquinho de. Não deixar ela sempre no centro, mas sair um pouco do padrão. Eu gostei. Parabéns, nossa grande designer Isabela Martins. Aí, muito bom, Isa. E, Manu, dos temas que o curso traz, quais desses temas, né, você mais gostou de produzir e por quê? Eu gostei de produzir mais o raça e etnia por conta da complexidade do conceito de raça. Eu travei no conceito de raça e aí eu tive que fazer uma call para trocar ideia com... Eu acho que tava a Robélia, tava a Jazz, ou tava a Isabela, enfim. Tive que fazer porque eu não conseguia sair. Qual que é a treta do conceito de raça? O conceito de raça, ele foi superado, através da curadoria, viu, Jazz? Obrigada aí. Foi superado pelo conceito de etnia. Só que quando você esvazia a raça, você esvazia racismo. Entendeu? Então, assim, embora biologicamente a gente não possa dizer que existe uma separação que justifique raças, o termo ele existe e se impõe por conta dessa preocupação. E isso, Filler, me consumiu uma semana. Outro tema que foi bem complexo foi de expressões religiosas, porque você tem um cuidado para você não ser dogmático. A gente não poderia colocar um roteiro para Daniela gravar que dissesse que as pessoas tinham direito de não ter religião ou o dever de não ter religião, que às vezes é o que o discurso acaba fazendo. E a Lantry não se propõe a trabalhar dessa forma. A gente vai passear de forma muito natural, propondo pontes entre os conceitos, não imposições. E aí, para fazer o roteiro da Dani, que eu fiquei encantadíssima com a interpretação que ela fez, que foi um roteiro que a gente escreveu com base numa letra do John Lennon, da Nina Simone, e teve uma outra referência que a gente teve que pegar. Então, assim, foi complexo o roteiro, porque foi o que a Jazz disse. É um assunto que pouco se discute nas organizações. Geralmente é uma discussão que vai pender para um lado ou para o outro. Mas aí a interpretação da Daniela foi excelente para trazer essa leveza e essa possibilidade de diálogo com as religiões, a empatia e a compreensão nas organizações. Já a Robélia, o tema raça foi sofisticado da forma como ela interpretou, principalmente na nossa dificuldade de olhar para as organizações e olhar para nós mesmos. E aí ela dá um exemplo, tem uma hora que, quando a Rota sai do script, é muito legal, que é, nossa, eu sou diversa, eu sou inclusiva, é a minha empresa que é assim. Eu achei isso de uma delícia, e claro, né, colocar pitadas de comida nos vídeos da Robélia e golfinhos nos vídeos que a Daniela conduziu, porque a gente sabe que são duas paixões que elas têm, né? Uma pelos golfinhos e outra pela comida. Mas o raça e etnia foi um dos mais difíceis, e também toda uma pressão, que eu acho que a Jazz também sente, né, Jazz? Que é assim, tem muita gente que vai consumir esse curso com um grande letramento. Você está curiosa para saber como é que a Lantry abordou esses assuntos. Então, é um receio de ferir a sensibilidade de quem vai assistir. Mas as nossas atrizes aí, e a Isabela também, com muita elegância, conseguiu trazer isso para os vídeos, que é todo um cuidado. E aí a Jazz validando os roteiros que eu estava fazendo, porque a Jazz foi minha consultora nesse projeto, então assim, ela ia validando e trazendo ali um olhar crítico, porque o receio é esse. A gente prefere não ferir a sensibilidade de quem vai consumir e falar, nossa, mas que absurdo. Principalmente quando a gente fala de temas como capacitismo, raça, etnia, expressões religiosas e outras coisas. Perfeito, muito bom mesmo. E assim, a gente está quase terminando essa conversa maravilhosa com esse time aqui, impagável. Eu sempre falo impagável, né? Por isso que eu não pago, né? Eu pago, assim, esse time maravilhoso, invejável. Acho que invejável é a melhor palavra. Invejável. E foi um orgulho tremendo e foi muito legal que a gente percebeu como que a gente faz curso juntos, né? A gente tá nesse exercício desde o ano passado, né, Jess? Desde o ano passado, não, desde o ano retrasado, né, Manu?
acertando a mão, como que a gente desenvolve um curso para colocar numa plataforma, um curso bacana que a pessoa consome, consegue ver caminhos para colocar em prática o que está ali sendo proposto. Então foi muito bacana, acertamos em cheio nas nossas atrizes. Daniela maravilhosa, o Belinha. Eu e Marizinha sempre na retaguarda, né? A gente adora ficar na retaguarda, né, Mar? Marizinha lá na reta lá também. Isabela Sempre. caprichosíssima como designer. Jazz aí, sargenta, no pé de todo mundo. Adoro. E também dando super inspirações para o curso, então só tenho a agradecer, maravilhoso. A gente sabe fazer e E vamos fazer perceberam mais. uma coisa interessante? Muitas mulheres, né? Isso é Todas interessante. mulheres, é. Isso é louco, né? É. Achei interessante. Eu gosto, que geralmente é o contrário. Da próxima vez colocaremos né? meninos, né, para ficar bem diverso. Estamos ganhando espaço cada vez mais nesse mundão, né? Exatamente. Muito legal, muito Mas bom. no curso de liderança nós temos meninos tatuando. Ah, Legal. tem. Posso agora colocar aqui uma coisinha? Sim. Eu estava na reportagem, as empresas elas estão muito voltadas, infelizmente, ainda para o lado financeiro, né? E não para o lado humano. Então, eu estava vendo, aqui não pode citar nomes de empresas aqui, mas é uma empresa grande e tinha uma chefe executiva da felicidade. Eu achei muito legal o cargo dela. Interessante. Sim. Chefe executiva da felicidade. É até um tema legal para a gente abordar também em alguns cursos, dos nossos cursos. Então, assim, não adianta nada estar voltado para o lado financeiro e esquecer do ser humano, porque se o ser humano não estiver contente, feliz, ele não vai ter produtividade na empresa. Então, isso é muito importante também para que todas as empresas elas estejam voltadas para o ser humano, independente de como ele é, e não só pelo lado financeiro. Porque tem muitas empresas, tem gente que eu conheço que trabalha em empresa grande mesmo, é grande, e fala que o CEO da empresa não olha na cara dos funcionários. Então, como que o funcionário vai ter o prazer de trabalhar numa empresa se o CEO da empresa não olha na cara dos funcionários? Então, é muito importante o funcionário estar feliz. Essa chefe executiva, ela explica muito sobre a felicidade. Então, eu acho que tem que estar todo mundo satisfeito para, né, levar essa empresa adiante. Não era só um complemento mesmo, assim, que eu estava pegando tudo que vocês estavam falando. Eu fiquei Muito bom, pensando, né? né? Porque para você engajar numa empresa também, você precisa estar contente e a pessoa tem que ter respeito por você, né? Feliz A pessoa e se ter sentir respeito. aceita, né? É isso que esse curso vai trazer, né, para as pessoas, né? Justamente isso, acolher as diferenças, a gente vai conseguir ter pessoas engajadas, felizes ali trabalhando. A gente tem que estar contente. Lógico que não, a gente não é contente 100%, né? Temos momentos felizes, mas eu acho que quando você tem uma pessoa que valoriza você, né? Que está ali preocupado com você, você quer fazer parte daquele, Verdade, né? verdade. Você quer mostrar produtividade para onde você, independente de onde você estiver. Mas eu acho que você tem que ser respeitado e você tem que ser. Me fugiu a palavra aqui. Você tem que ser respeitado oh, meu Deus do céu! Acredita isso? Foi conhecido? Ser valorizado. Valorizado, sim. Respeitar. Eu acho. E aí leva com essas duas qualidades, eu acho que você vai adiante. Você não vai ter problema. O resto é consequência. Sim. O propósito de toda empresa tem que ser servir o ser humano, né? A gente existe para servir pessoas. E se a gente não tem humanidade, como é que a gente serve pessoas, né? Muitas Então, por empresas exemplo, você pode pegar qualquer ramo de negócio, qualquer segmento. Qual que é o objetivo final? É agradar alguém, é servir alguém, né? Já trabalhei na área de mídia impressa, por exemplo, jornal. Qual que era o intuito do jornal, no final das contas? Era informar pessoas. Qual que era o intuito de uma empresa de telecom?
fazer com que as pessoas se comunicassem, melhorar os canais de comunicação digital, né? Qual que era o objetivo? Você trabalha numa empresa de varejo, por exemplo. Qual que é o objetivo final? Fazer com que a pessoa consuma um produto que faça com que ela se sinta satisfeita, que ela se sinta confortável com aquilo. É verdade. Então, no final de tudo, é atender pessoas, Isso mesmo. no final das contas. Certo, minhas queridas lindezas? Muito bom, muito bom. Para mim foi uma honra. E como eu já disse, gerou muito aprendizado. Foi um pouco da fala da Dani também, né? Ter participado do curso também nos ajudou a enxergar de uma maneira diferente, né, Dani, a diversidade. Aliás, eu queria lançar um desafio para toda empresa. A melhor coisa de você fazer com a sua equipe, com as áreas, é pedir para a equipe fazer um curso juntas. Criar um curso juntas, não fazer o curso só, né? Criar o curso juntas. Acho que é uma tarefa bem legal, né, para as empresas fazerem. Verdade. Porque, querendo ou não, a gente aprende por osmose, né, enquanto constrói o curso. Mas você vê, Lu, você está falando aí, na nossa experiência dentro das grandes corporações, todos os projetos em que tinha muitas pessoas participando, assim, pessoas diversas, né? Uhum. Sempre dava um bom resultado, né? Sim. Porque esse olhar realmente é ampliado, né? Cada um tem uma parte da história e quando Sim. junta fica fenomenal, né? Eu Sim. gosto da sua dica, né? Da sua provocação para as empresas. Não Verdade. façam, criem, Sim. né? Criem. Muito bom. Não precisa esperar a empresa contratar uma consultoria, tipo, uma consultoria que cria uma experiência externa no outdoor, por exemplo. Ah, vamos lá fazer uma experiência num sítio, aquele pessoal que monta aquelas atividades ao ar livre. Não precisa esperar para fazer isso, monta dentro da própria empresa. Fala, ó, vocês têm um desafio aqui, construir algo juntos, né? Construir um conteúdo, um curso, um teatro, uma peça, um roteiro, qualquer coisa. Acho que quando a gente constrói coisas juntas, a gente percebe o quanto as diferenças são necessárias, né? A Jess é perita em montar quebra-cabeça, não é, Jess? Existe uma peça igual a outra? Não existe. Não, as peças são diferentes. Para montar um quebra-cabeça bonito, precisa ter peças diferentes, né? Eu vou contar uma coisa, quem monta os quebra-cabeça são os meus filhos. Mas você inspira os seus filhos a montarem, né? Não é? Então, eles vão montar, tem 2 quadros aqui no Então, foram eles que montaram. É, show de bola, eu acho. Então, tá vendo? Ó, o micro tem que se repetir no macro. A Jess lá na casa dela, foi lá, comprou um quebra-cabeça, falou, crianças, montem esse quebra-cabeça. Montaram. Mas você sabe um paralelo? Sabe quando você compra uma coisa nova e que você não leu o manual de instruções? Mas saiu, né, Jess? Que caso assim, comprou, sei lá, comprei uma máquina de lavar, a máquina cheia de botão. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, vai lá, você não vai ler o manual de instruções. Mas Tem que ler, Jess. E vai mexer, né? Mas deu certo, né? Ainda bem que deu certo. É a questão das visões diferentes, né? Eu não li o manual de instruções, mas meu filho vai ler o manual de instruções todinho. Você só tem que tomar cuidado para tirar aquelas travas do cesto da máquina. Não faça como a gente fez, colocou para bater e a máquina começou a pular dentro da cozinha e foi parar lá no meio da sala. Eu já trabalhei numa assistência técnica, então eu sei que tem que tirar. Eu vivia falando isso para os clientes, mas o senhor tirou o isopor? Eu tinha que tirar, eu vou deixei da máquina. Mas é essa questão da percepção, né? Eu quero mexer, eu quero ver funcionando. Meu filho não pode mexer. Ele recebe o jogo, ele vai ler uma nota de instruções antes de começar a jogar. É sempre assim. Então, é essa junção, assim, que eu fico empolgada e ele vai ler as regras. Se eu fazer uma coisa errada, ele me avisa. Tá vendo? Aí juntou a sua empolgação com o cuidado dele de ler as regras, aí, saiu um ótimo resultado. Tá vendo? Tá bom, minhas queridas. Agradeço imensamente a participação de vocês nesse videocast. E para encerrar, eu gostaria que vocês contassem para nossa audiência
como eles podem acessar o curso e como eles podem contratar a equipe Lantry. Quem que deixa a dica aí para nós? Opa! Basta acessar www.lantry.com.br. Vou soletrar Lantry, né? L-U-M-T-R-E-E. 2 E's no final. Lá na opção do site vai encontrar uma aba de cursos e um dos cursos que estão lá é o de diversidade, que falamos aqui, e também dá para falar pelo chat. Perfeito, é isso aí. Esse é um dos episódios do nosso videocast especial Diversidade Lantry. Nos próximos dias, durante o mês de abril, teremos entrevistas especiais com pessoas de empresas fabulosas, falando sobre o tema diversidade e inclusão. Acompanhe a Lantry nas redes sociais e no Spotify. E até logo! Tchau! Muito bom ter vocês aqui para conversarmos um pouco sobre a construção desse maravilhoso curso e com ele poder ajudar as pessoas e, por consequência, as empresas. E vamos embora? Vamos no nosso bate-bola? Vocês topam? Roda, Jess, Maria, topa? Vamos lá. Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Meninas, o jogo é super simples, é para fazer uma aquecida na nossa conversa. Você fala se prefere um ou outro, tá? Vamos uma por vez? Aí começa quem quiser, tá? Áudio do WhatsApp no normal ou 2 vezes? 2 O que vezes. vocês preferem? 2 vezes, Marisa? Rapidinho. Rapidinho? Normal. Robélia prefere normal. Velha, Eu normal. prefiro 1,5. 1,5. A Dani é meio termo. Ele também, meio termo. Bela meio termo. Depende da pessoa. Eu normalmente prefiro normal, mas tem 2 pessoas que eu ponho no 2. Depende da pessoa, né, Jess? Legal. Eu normalmente coloco 1,5, mas às vezes eu coloco no normal porque eu preciso prestar bem atenção no que a pessoa está falando. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês acham que as pessoas aceleram? Porque o mundo está mais acelerado? O que vocês acham? Porque eu sempre estou com pressa. Eu acho que as pessoas, a gente vive, né, um momento e uma cultura de que a gente precisa estar produtivo o tempo todo. Então, a impressão que eu tenho é que a gente tem muitas vezes a necessidade de colocar 1,5 e 2 para poder manter, né, isso para a sociedade, né? Eu preciso minimamente estar alinhado com o que esperam de mim, que eu seja produtiva. Então, eu ouço rápido para logo pegar algo mais para fazer. Legal. Outro bate-bola aqui. Bastidores ou de frente para a câmera? O que vocês preferem? Bastidor. Uma câmera. Não, eu sou... Eu e Dani curtimos uma câmera. Dani na câmera? Eu prefiro na câmera. Eu gosto de aparecer. Eu prefiro Marizinha, bastidores e a Jess. Bastidores. Também prefiro os bastidores. Bastidores também. Bela Bastidores bastidores. Bonito. Ó, 3-3. Olha, onde me colocar, eu encaro. Bastidores, na frente da câmera. Não tem essa. Mas assim, eu vou confessar que eu tive que treinar um pouquinho para ficar na frente das câmeras. Não era tão simples, não. Mas agora tá de boa. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Doce. Não. Tá empatado, hein? Eu também adoro um doce. Eu prefiro salgado. Cinema ou balada? Eita, não dá para ter os dois. Cinema. Fora os dois. Cinema também. Cinema, Jéssica. Rubelinha, balada? Só se for balada de formatura. A Bela gosta de balada de formatura. Eu gosto de qualquer balada, de qualquer Qualquer balada? aula, de qualquer boteco. Legal. Olha, eu gosto de um boteco. É meio a meio, né? Adoro um boteco. Eu adoro boteco. E se puder ir no boteco falar de um filme do cinema, putz, que tudo. Legal.
Ó quem chegou aí, gente. A designer instrucional do projeto. E aí? Boa tarde, Manuela. Manu. Tudo bem, Manu? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. De nada. A gente tá aqui no bate-bola ainda aquecendo. Manu, balada ou cinema? Nem sei, mano. Tá pensando ainda? Vixe, acho que nenhum dos dois, viu? Não dá pra fumar, né, Manu? Mas no boteco dá pra fumar. É, mas tem o boteco, né? Legal. Vamos lá, último do bate-bola. Escada ou rampa? Rampa. Escada. 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 E você, Jazz, escada ou rampa? Escada também. Esse negócio de rampa dá uma dor nas costas. E você, Bel? Escada ou rampa? Escada. Escada. Escada do Japão. Hum. Vários degraus. Qual que é a diferença da escada japonesa para brasileira? Agora fiquei em Tem- dúvida. Ó, se você for subir e descer a linha amarela, Ah, é tipo o Japão. Tem mais degrau. yeah. Eita, nós. Vamos lá. Quando eu perguntei escada ou rampa, ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Se a gente pensou só na gente ou se a gente pensou também no outro. E quem não consegue subir uma escada? E aí vem uma pergunta. Como que é para vocês conviver com pessoas diferentes, no mesmo ambiente, no mesmo espaço? Tava pensando nisso. Essa semana a gente teve um debate aqui em casa sobre algumas coisas. Eu prefiro de um jeito, meu marido prefere de outro, e meus filhos do jeito deles também, né? Já tenho uma idade para isso. Geralmente, para você obter a paz no ambiente, não começar a Terceira Guerra Mundial com os adolescentes que estão na sua casa, tem que chegar num consenso entre todas as pessoas que compartilham o mesmo espaço, né? De a casa que tem um banheiro só, como é que vai fazer para acessar, organizar horários, né? Quem gosta do café mais assim, quem gosta do café mais assado, algumas preferências de tempero de comida, essas coisas da rotina, é sempre tentando chegar no diálogo e buscar o consenso entre as pessoas, aí você consegue viver minimamente em paz. Embora as diferenças sempre vão existir, é natural mesmo. Você tendo, no meu caso, eu criei dois meninos, das minhas experiências do meu marido, dos nossos hábitos agora, que eles já estão aí com 15, 14 anos, eles têm as próprias preferências, as suas preferências individuais, né? Enfim, e é bem interessante. É desafiador, mas é interessante. Desafiador, imagino. Que dica vocês dariam para melhorar a convivência? Precisa ter espaço, né, Lu, para falar. Aqui em casa também, eu tô ouvindo a Jess falar, nossa, eu tava aqui já só vendo as cenas que acontecem diariamente. Gostos, né, com comida, do jeito que coloca o lençol, do jeito... Nossa, são dos mais variados possível, né? E o que a gente, aqui em casa, para tentar, né, minimizar e criar um convívio harmonioso, no quarto de cada um, a regra é de cada um. Então, dentro do seu quarto, você pode fazer o que você quiser lá, entendeu? Você gosta de mais luminosidade, de mais escurinho, gosta de limpar a cama, não gosta, aí você resolve lá seu problema no seu quarto. Nas áreas que são comuns, né, como sala, cozinha, tal, aí a gente coloca-se algumas regras. Então, por exemplo, o Gabriel adora arrastar a mesa para poder ficar mais perto da TV enquanto ele come, né? Tá tudo bem, desde que ele devolva a mesa para o lugar depois, não tem problema nenhum, né? E aí agora, como cada um tem uma preferência para comida, e eles já são grandes, né? Então cada um faz a sua comida também. Então assim, a comida que eu faço, todo mundo come. Agora, porque eu faço o básico. Agora, o Gabriel gosta de comida mais requintada e a Juju não gosta. Então ele faz só para ele, né? Até outro dia ele comentou comigo, ele falou, olha,
fiz uma comida na sexta, comi por 3 dias seguidos, porque só eu como, então ninguém mais que comer essa comida. É, Então, às o vezes, bom humor também faz parte, né, Rubelinha? nossa, muito, muito. Faz A parte, gente né? acaba se divertindo. Isso é, nossa, bom ponto, viu, Lu? Olha, Manu, Uhum. bom ponto. A gente se diverte com esse jeito, né? A Ju é bem jordinha, então a gente também tira umas ondinhas com ela. Legal. A Dani também convive com outras pessoas na casa. Como é que é, Dani, para equilibrar aí as preferências? Um quer uma coisa, outro quer outra. Como é que dica que você daria para lidar com isso? Olha, a gente entra no consenso aqui, né? Que cada um realmente tem dia que um quer carne, outro quer frango, outro quer peixe. Falo, gente, vamos entrar no consenso aqui, é o que tem para hoje, né? Às vezes a gente está com um tempo curto e aí eles acabam topando mesmo, vendo que eu tenho outras coisas para fazer e aí acaba um coordenando, eles acabam coordenando com o outro, falar, gente, vamos ajudar a mamãe aqui, né? Porque também o tempo dela é curto, né? Então eles acabam comendo o que tem mesmo. Legal. Mas eles Tem não que são, fazer acordos, né? eles não são exigentes, né? Eu faço a comidinha trivial mesmo, do dia a dia, mas eles não são exigentes, não. Eles gostam bastante da minha comida, Legal. mas eles ficam esperando mais a sobremesa do que a refeição do dia. Eles têm sorte, né? Que eles moram com uma Masterchef, né? Então tem muita sorte. Tá? Legal. Ótimo, hein? Aqui eu faço comida para sobreviver, na casa só tá pessoal. A Dani Às vezes, cozinha bem, ela gosta. Ela às vezes gosta. eu faço comidinha assim, né? Eu faço uma comidinha assim, mais ou menos, aí eles falam, mãe, olha para aquele quadro ali. Às vezes é um quadro do Masterchef, que eu pus um quadro do Masterchef lá na cozinha, né? Uhum. Às vezes eu faço umas gororobinhas, eles falam, mãe, e aquele quadro ali? Faça jus aquele quadro, mãe? A régua tá Legal. alta. Legal. Sabe o que eu achei engraçado, assim, é curioso, né? Que vocês que moram com mais de 2 pessoas na mesma casa, vocês tocaram em muitas questões com relação à comida, principalmente, né? Parece que tanta a convergência e a divergência estão no que a gente come, principalmente, né? Verdade. Então, por exemplo, imagina você sendo vegano morando com uma pessoa que só come carne. Deve ser muito complicado, né? E agora eu quero saber a opinião das pessoas. Desculpa, Dani, pode falar. O que você Eu, ia quando eu tenho. É porque nem o Vini, meu filho, ele come e gosta de comida mais light. Eu também, fazendo uma dietinha. E aí, meu marido e a Luísa, eles gostam mais de comida mais assim, né? Engordativa. Então, o que eu faço? Às vezes, quando eu tenho mais tempo, eu acabo fazendo uma comidinha mais light, um pratinho mais, né? Mais incrementadinho. E aí, eu acabo servindo a mesa e cada um pega o que quer, né? Aí fica. E todo mundo já fica feliz, né? Naquele momento aquela reunião ali na mesa ali da família, né? Momento familiar. Muito bom. E tem 3 pessoas aqui, na verdade 4 pessoas aqui que moram, ela e mais uma, né? Como que é? Mais fácil, mais difícil? Qual a dica que vocês dão aí? Mora com mais uma pessoa, como faz para chegar num consenso? E não precisa ser só comida, né? Pode ser qualquer coisa, né? Não, isso é verdade. É muito mais fácil eu trabalhar com uma pessoa do que com uma família inteira. Aqui em casa nós éramos 6, né? Todo mundo casou, meu Olha, não, pai é tão partiu. livre isso aí, né? Éramos 6. Eu éramos 6, de verdade. Hoje é só eu, meu marido e o Nino. O Nino é meu cachorro, né? Então, assim, as regras são minhas. Eu que mando. As regras são minhas, assim, tipo assim, roupa Gostei. jogada, acontece, mas eu vou, eu falo, eu sou chata, eu gosto tudo no lugar, então, assim, de uma certa forma, mas assim, mas também tem esse equilíbrio também, né, gente? Tem hora que eu também sei que eu tô demais, eu dou uma parada, você tem que saber andar e saber a hora de parar. Só que, lógico, tem muitas coisas que eu gosto, que ele não gosta, mas a gente sempre entra em acordo. Mesmo em comida, falando em comida, de coisa que eu não gosto, ele também cozinha. O marido, Então ele ele sempre dá a última palavra, né? Tá bom, minha e querida. assim, e por isso que meu casamento é super, hiper, mega bom, gente. Eu Ele, acho. ele pode expor, como todo mundo expõe, mas a última palavra, ele fala exatamente Uhum. isso. Amém.
Legal. E você, Bel, como é que é para entrar num acordo? Bom, a gente conversou bastante esse ano, mas anos passados tinha falado sobre marmita, porque eu não tenho tendência, quando eu tô trabalhando, eu fico direto. Só que eu me levanto, né, dou uma andada lá embaixo, depois subo, aí depois eu descanso um pouco, aí eu volto ao meu trabalho. Mas eu não tenho aquele tempo para fazer comida. Eu acho que eu tô perdendo esse hábito de parar e fazer um arroz, fazer uma salada, mas quando ele pede, eu faço. Com amor, não faço assim: muito bom". Não, eu faço. Então chegou um momento que ele começou a fazer marmita, ele tá fazendo o processo de se tornar bodybuilder, neri, não usando suco. Suco seria, bomba, né, coisas que fazem mal para o corpo para ficar turbinado. Ele não usa isso, diz ele que não, mas se começar a usar a gente conversa, né. Então, falando sobre a respeito de comida, é nesse sentido que ele tá em marmita e eu paro algum momento para eu comer, eu como, tá, gente? Não parece, mas eu como. A Robélia tá de prova como eu como. A gente achava que design gráficos não comiam. Ô, Bela, sabe que eu tô lembrando? Tô lembrando de uma vez a gente em reunião e seu arroz queimou, não foi? Nossa, sim. Foi desagradável. Mas eu como sim, eu como muito, prato de pedreiro. E não sendo questão de comida, ele faz as coisas dele, ele fez até um papel de Pra fazer. plano de vida, né, o que que eu vou fazer às 6 da manhã, 7, 8, 9, enquanto eu tem trabalho, eu tô fazendo trabalho. Enquanto antes eu não gostava de trabalhar, agora eu tô gostando. Agora não, antes, agora e sempre. Aí, Olha, a Bela trouxe uma coisa interessante também, né, Lu e meninas? Que ela falou, né, pelo que ela tá falando, o marido dela é bem organizado, né? Você também trabalhar com alguém muito metódico, muito organizado, você conviver com alguém assim, também é um grande desafio, né? Porque a pessoa muitas vezes ela precisa disso, né? Ela precisa que quem tá com ela também tem um mínimo de organização, né? Senão isso causa sofrimento para ela, né? Eu sou organizada em questão de dobrar roupa, lavar louça e ter as contas em dia. Aí, nesse sentido, assim, eu super apoio. Aí eu falo assim, sim, você quer estudar nesse momento, eu dou privacidade. Você quer algum curso? Eu estudo, pesquiso um curso para você. A gente pode fazer junto, dependendo. Então, o que ele faz, eu estou super apoiando e o que eu faço também. Então, a gente está super tranquilo nesse aspecto, graças a Deus. Super alinhadinhos. arrasou. Que fofinho, né? Merece um coração agora. Olha, Vamos fazer um dele. muito legal. Eu nem vou me Muito bom. tá saindo de novo. Bem dia com Eu e Manu moramos só nós duas aqui na casa, né? Acho que, como vocês, tudo que vocês falaram aqui, a gente tenta, né, por meio dos acordos, chegar num meio comum, né? Numa situação comum ou confortável, pelo menos confortável para as duas. E tem até aquela lá, né? Viver com a pessoa, né? Viver com a pessoa que você também trabalha é um pouco desafiador. Então, uma coisa legal que a gente tem, que eu deixo até de dica, né? A Manu também pode falar por ela, é tentar não se estender às vezes na mágoa. Às vezes tem algumas coisas que saem, né? Normal, todo mundo discute, tem às vezes as divergências, mas é tentar não levar aquilo para além né, da porta para fora ou numa situação que seja insustentável. Tentar sempre dormir de boa, né? Tentar não ir dormir brigado ou brigadas. Né, Manu? Você tem alguma dica? E a minha dica, ela não é uma dica que eu diria para outras pessoas, eu digo para mim, né, mesmo. Acho que algumas perguntas que eu aboli, assim, do meu vocabulário, é onde você tá, que horas você chega e o que que você quer comer. Porque se você elimina essas 3 perguntas, no meu caso, né, eu eliminei isso do meu vocabulário,
você não tem expectativa. Então, você nunca vai ter treta na hora de comer, porque você pode fazer o que você quiser pra você comer. Esses dias eu fui na casa da minha irmã, ela perguntou o que eu tinha almoçado. Eu falei, eu comi pão sovado e tinha umas balinhas por ali que eu belisquei. É a dieta ideal? Não é, mas é o que eu queria comer. Às vezes o Luciano tá aqui, às vezes não. Outra dica muito interessante é viajar bastante, entendeu? Dar um tempo. Ser pessoas independentes, porque, por exemplo, eu não fico no telefone, eu não fico ligando. Você deve ter percebido no momento que vocês estão com a Luciana que eu nunca telefono. Mas é que eu nunca telefono pra ninguém mesmo, entendeu? Eu acho que quando a pessoa quer falar, ela manda um zap. Se ela não quer falar, ela não quer falar, e tá ótimo. Fica a dica. Então, se possível, ter 2 banheiros, que eu acho que isso é legal também. Se possível, que eu vivi a vida toda num banheiro só. Eu fiquei traumatizada com um banheiro só. E é legal esse papo aqui, porque ele vai de encontro ao que a gente está conversando aqui nesse videocast. Inclusive, tem um podcast nosso que fala sobre a confiança, né? O quanto você confia na pessoa ou nas pessoas que estão ao seu redor, né? Só que o tema daqui desse videocast é inclusão. E vocês podem ver que começa dentro da nossa própria casa, né? A diversidade e a inclusão. Como que você faz para incluir as pessoas? E você convidar a pessoa para jantar ou para estar junto, não é uma intimação, né? É um convite. É um convite que a pessoa pode aceitar ou não. De repente a pessoa não está com vontade, né? De repente a pessoa quer ficar quietinha. E todo mundo tem esse direito, né? Eu acho. Finalizando o videocast entra uma tela com os dizeres: obrigada por acessar a Luntrei. Acesse o curso Diversidade e Inclusão Luntrei por meio do site luntrei.com.br/cursos.